Oi, gente, tudo bom? Essa questão é uma questão de propriedades da água, mais precisamente propriedades coligativas, gente. É uma questão bem difícil e o grande problema é que você praticamente não vê essa matéria no ensino médio. Então vamos só tentar entender. Vocês aprenderam lá no primeiro ano, no nono ano, que a água ela se apresenta na natureza em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Se a gente pudesse pegar um microscópio muito potente, pudesse ver essas partículas, essas moléculas de água, nós veríamos que no estado sólido essas moléculas estão muito juntinhas. No estado líquido elas estão um pouco mais separadas. E no estado gasoso, vocês já podem prever, elas vão estar muito separadas, em constante agitação. O que isso vai influenciar? Pessoal, o estado físico, ele influencia nas ligações intermoleculares. Quanto maior o espaçamento dessas moléculas, menor as interações entre essas moléculas. Então, quando vocês estudarem propriedades coligativas, vocês vão relacionar a alteração do ponto de ebulição de uma substância, no caso aqui a água, com a pressão atmosférica. Mas o que é a pressão atmosférica? É exatamente a pressão que vai exercer nessas moléculas. Se a pressão for muito elevada, a tendência é essas moléculas ficarem mais próximas. Se a pressão for reduzida, a tendência é essas moléculas ficarem mais separadas. E é o que vai ocorrer, por exemplo, na altitude. Você já sabe que na altitude, em cidades mais altas, o ar lá é rarefeito. Isso vocês aprenderam há bastante tempo. O que quer dizer ar rarefeito? Quer dizer que as moléculas lá na altitude, elas estão mais espalhadas. Gente, o que vai acontecer? Lá na altitude, como essas moléculas estão muito separadas, a tendência é que o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura na qual esse líquido vai chegar ao estado gasoso, acaba sendo menor. E isso pode ser visto na prática. Se você for, por exemplo, para La Paz, que está mais ou menos 3.500 metros acima do nível do mar, cozinheiro, para cozinhar um simples ovo lá, ele vai demorar mais tempo. Por que isso? Porque lá, devido à alta altitude, à baixa pressão, o líquido ele acaba fervendo a uma temperatura menor. Então aqui, enquanto um ovo cozinha a 100 graus na água, lá ele vai cozinhar a uma temperatura menor. É basicamente isso que está falando a questão. Vamos dar uma lidinha. Sob pressão normal, a nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea, nível do mar, fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica no fogareiro do fogão de sua casa. Depois, quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e ergueu o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida. Então, traduzindo, ele esquentou a água, puxou parte dessa água que estava fervendo com uma seringa sem agulha. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então, quando a água parou de ferver ali na seringa, ele desceu um pouquinho aquele êmbolo. Como assim, Monique? Ele aliviou a pressão, pessoal. Ele aumentou o volume disponível ali naquela seringa. Pessoal, quando ele alivia aquele êmbolo, na verdade ele está aliviando a pressão, ele está diminuindo a pressão. Então vocês já sabem a resposta. Em pressões menores, o que vai acontecer com o ponto de ebulição? Ele diminui. Então a água, embora ela esteja a uma menor temperatura, porque já parou de ferver, a pressão menor possibilita que a água volte a entrar em ebulição. Então vamos ler as alternativas. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, letra A, permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. Na verdade, não permite, porque simplesmente você deslocar aquele êmbolo não vai fazer com que o calor entre. B, provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Não tem como, né, gente? Você não está atritando a água presente naquela seringa com o simples fato de abaixar o êmbolo. C, produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição. Você pode
descuidadosamente marcar essa. Mas não, gente, é exatamente o contrário. Quando você puxa o êmbolo, você não está aumentando o ponto de ebulição, senão simplesmente a água pararia de ferver ainda mais. Letra D, proporciona uma queda de pressão. Interessante, você deslocou o êmbolo no interior da seringa, que diminui o ponto de ebulição da água. Exatamente essa a resposta. Quando você desloca o êmbolo, você alivia a pressão, favorecendo um menor ponto de ebulição da água. E letra E, a gente sabe que está errada, possibilita uma diminuição da densidade da água, o que facilita a sua ebulição. Densidade aqui nesse caso não vai estar relacionado com a pressão, então também não funciona. Resposta, letra D.